Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, gravado aqui diretamente do ITF, Instituto Teológico Franciscano. No programa de hoje, a gente vai conversar com o senhor José Geraldo Santana, o principal palestrante do Simpósio de Gestão Sindical, realizado pelo movimento sindical aqui em Petrópolis, com quase 200 pessoas para participar. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início à nossa conversa com o senhor José Geraldo Santana. Bom dia, seu José. Bom dia. É um prazer, um privilégio participar desse programa voltado para os trabalhadores, que são a razão de ser da vida social. Com certeza são a razão de ser. E a gente tem um espaço aqui para falar um pouquinho para o trabalhador, principalmente para o trabalhador que não participou do seminário de gestão sindical, quais foram as pautas abordadas aqui, principalmente. Mas para a gente começar, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o convite e a pauta do seminário de hoje. Eu tive a honra de receber o convite do Simpro Petrópolis, em nome de todos os compõem a Associação dos Sindicatos aqui na região, que são 14, e também da Federação dos Trabalhadores de Estabelecimentos no estado do Rio de Janeiro, a FETEG, para vir aqui nesta oportunidade dialogar com os dirigentes sindicais e com todos os demais participantes sobre o contexto sociopolítico que o Brasil enfrenta, que não é de reconstrução social, ao contrário, é de ruptura política, é de desmonte do Estado de bem-estar social que foi implantado pela Constituição de 1988. É o que está na ordem do dia, portanto, é o que mais interessa aos trabalhadores neste momento. Para que o nosso telespectador conheça um pouquinho do senhor, da trajetória, da participação, queria que brevemente o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor. Ou seja, as suas barbas brancas dizem que há muito tempo o senhor estuda e trabalha com essa pauta. E eu queria que o senhor brevemente falasse um pouquinho sobre esse trabalho em prol do trabalhador. Está bem. Eu sou filho do campo, filho de camponeses, sou professor por opção, por escolha, advogado por desafio. Participo do movimento sindical há 40 anos e passo a maior parte de minha vida viajando pelo Brasil para dialogar com os trabalhadores. Para que tenhamos a dimensão do que faço, esta viagem é a de número 80 no ano de 2016, exatamente com essa finalidade. Exatamente com a finalidade de elucidar as questões que estão acontecendo no país. E quando a gente pensa em gestão sindical e na sua fala de hoje, o que significa, de fato, gestão sindical na atualidade? Gestão sindical tem um significado muito complexo. Ela envolve desde a administração de uma entidade sindical, não importa o seu porte, bem como a sua atuação política, que é a principal razão de ser, bem representar os trabalhadores. Então a gestão sindical precisa se preocupar com o cotidiano da entidade, com a pauta corporativa dos trabalhadores, que é absolutamente legítima e que é necessária, e precisa se preocupar principalmente com os destinos da nação, com a construção da sociedade. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui e fazemos pelo Brasil afora. Quando o senhor fala em destino da nação, a gente está falando com alguém que há 40 anos pensa a pauta do trabalhador. E que melhor do que qualquer livro de história pode entender as mudanças que estão acontecendo e que muitas das vezes nós, jovens, ainda não conseguimos fazer essa leitura, bem como os trabalhadores muitas das vezes não conseguem ter nem tempo para fazer essa avaliação. O que o senhor diria sobre o momento e a conjuntura política social que nós estamos vivendo? Eu tenho 65 anos de idade. Fui alcançado pelo golpe militar de 64 com 12 anos. Desde então eu sou, por assim dizer, partícipe da história brasileira. Eu diria para você que este momento é mais angustiante, é mais complexo, é mais perigoso do que foi o golpe militar de 64. Naquela época nós sabíamos a arma que teríamos de enfrentar, que era o canhão, que era a baioneta. Hoje nós vivemos um novo contexto em que o golpe não se dá mais dessa maneira, se dá pela caneta. É o golpe institucional, que tem a fachada de democracia, mas que na verdade é uma construção fascista.
Então esta é a realidade brasileira, eu diria que é uma realidade que nós não conhecemos. Eu receio que o ano de 2017 seja o mais difícil da nossa história e não sei como serão os próximos anos. Com certeza não serão anos de grandes conquistas, antes de tudo de resistência. Quando a gente fala de momento mais difícil do que o golpe militar, isso é de arrepiar qualquer jovem de 33 anos no que diz respeito à avaliação do que isso pode dizer. Para o nosso trabalhador que está assistindo, como é que isso se dá? Porque a gente ouve muito a questão do golpe, né, que houve uma questão política estabelecida e que venceu diante de uma percepção inadequada da legislação, mas a gente ouve isso muitas das vezes de pessoas não tão acadêmicas quanto o senhor, além de professor, advogado, e muitas das vezes, de uma forma geral, as pessoas não acreditam nisso. Não acreditam, existe uma parcela grande da população que não acredita que houve de fato um golpe. Você pode explicar brevemente para o nosso telespectador que não tem entendimento disso? Por que o golpe? Por que ele deve sim abrir os olhos para daqui para frente ter uma nova postura diante dessa conjuntura? As classes dominantes que representam os interesses do capital, aqui e em todas as partes do mundo, não toleram as conquistas sociais. E nós tivemos, em 1988, a maior conquista da história brasileira, que foi a promulgação da Constituição, aquela que sabiamente o saudoso presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, chamou de Constituição Cidadã. E desde 2002 nós tivemos 4 eleições em que o projeto popular foi vitorioso. Por conseguinte, foi derrotado o projeto das classes dominantes. Então o impeachment da presidente Dilma não se deu porque ela tenha cometido algum crime. Aliás, não cometeu nenhum. E os próprios congressistas, senadores e deputados que votaram a favor do seu afastamento diziam que o faziam em nome do conjunto da obra. Agora, que obra era esta, ninguém conseguiu dizer. Mas por que ela foi afastada? Primeiro, para evitar que haja uma nova vitória desse projeto em 2018. Em segundo lugar, para que sejam abafadas as apurações, as investigações da chamada Operação Lava Jato, que envolve todos os políticos e esses que estão tentando pousar de pessoas honestas, de que estão interessadas na construção do Brasil. E, sobretudo, para desmontar aquilo que a Constituição de 88 fez, que foi a implantação do Estado Democrático de Direito, que o Brasil não conhecia com essa dimensão, e do Estado de Bem-Estar Social, mais de 40 anos depois que ele foi implantado na Europa, que o Brasil não conhecia. E para corroborar essa tese que estou defendendo, basta que analisemos as medidas que já foram tomadas, tanto pelo governo como pelo Congresso Nacional, e para que nos pasmemos todos pelo Supremo Tribunal Federal, que tem o dever de guardar a Constituição, mas que não faz outra coisa a não ser rasgá-la todos os dias. A gente vai fazer um breve intervalo e volta no próximo bloco, dando continuidade à nossa conversa com o senhor José Geraldo Santana. Fica com a gente. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente do ITF, Instituto Teológico Franciscano. Hoje gravando com o senhor José Geraldo Santana, que veio participar do Seminário de Gestão Sindical. E gestão sindical vai muito além de gerir uma instituição,
vai também de entender e de formar novos lutadores, digamos assim, né? Pela Constituição e pelas todas as outras questões. Durante o intervalo a gente estava falando um pouquinho, e o senhor terminou a sua fala no primeiro bloco, sobre a questão das medidas do STF. De que forma, na sua avaliação, essas medidas vão contra a própria Constituição e também com relação aos direitos do trabalhador, que é, na verdade, o nosso público principal do programa? Segundo a Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem como tarefa principal, guardá-la, quer dizer, zelar para que ela seja respeitada. E a Constituição tem como fundamento o bem-estar e a justiça sociais. Por conseguinte, as decisões do Supremo Tribunal Federal, esperamos todos, que sejam aquelas que valorizem e que façam com que estas condições ou esta construção se efetive. E não é isso que nós temos verificado nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2 anos. Nós podemos aqui elencar brevemente algumas medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal que vão contra a Constituição e que vão contra a construção do estado de bem-estar social. Por exemplo, em 2014, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prescrição do Fundo de Garantia, o direito do trabalhador reclamá-lo, não é mais de 30 anos como estava na lei que regulamenta o FGTS e na própria súmula do Tribunal Superior do Trabalho. É de 5 anos. Isso representa um grande prejuízo para os trabalhadores. Nós sabemos que quando os trabalhadores estão empregados, não vão à justiça contra os seus empregadores, porque se o fizerem, perdem o emprego. No Brasil, o direito do empregador demitir o empregado é basicamente total, ou seja, ele não tem limites. Depois o Supremo Tribunal Federal decidiu que as chamadas OS, organizações sociais, podem ser contratadas pelo poder público para gerir a saúde e a educação. Essa é uma forma direta de privatização desses direitos fundamentais sociais, que propositadamente são os 2 primeiros da Constituição, e a terceirização. Ainda em 2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu que aquilo que for negociado em convenções e acordos coletivos prevalece sobre o que está na legislação. Ou seja, os sindicatos podem negociar tudo, menos aquilo que o relator, o ministro Barroso, chamou de padrão mínimo civilizatório. Carteira assinada, férias, fundo de garantia e salário. Tudo mais é negociável. E neste contexto de 12 milhões de desempregados, de medidas restritivas, nós sabemos que não há nenhuma possibilidade de os sindicatos negociarem para que haja avanço nessas negociações. Ao contrário, toda a pauta patronal é para a retirada de direito. E recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou 2 decisões que rasgam o direito de greve, que é uma das maiores conquistas dos trabalhadores. O ministro Dias Toffoli, numa decisão monocrática, proibiu os trabalhadores da saúde de fazerem greve. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que no serviço público, obrigatoriamente, o ponto tem que ser cortado. Quer dizer, ele esvaziou o direito de greve. E agora está na pauta, já esteve inclusive para ser votado dia 9, não foi, que é o projeto da terceirização, que é a terceirização sem limites, sem parâmetros. Seria o fim do direito do trabalho. Eu conversava com você informalmente e dizia que será a missa de corpo presente da CLT, que há mais de 73 anos é um instrumento de proteção dos trabalhadores. O que a gente percebe, então, é que com essa questão do novo estabelecimento de regras com relação ao direito de greve, a gente está quase que estabelecendo um interdito proibitório, salvo as devidas restrições, é claro. Mas antes da greve acontecer, antes do movimento se estabelecer, você já cria vários impeditivos para o estabelecimento do momento em que o trabalhador tem o direito de reivindicar qualidades e melhorias. Sim. E, na verdade, a própria Justiça do Trabalho já vem fazendo isso, porque ela concede às empresas o chamado interdito proibitório. O que é isso? O sindicato pode fazer greve, mas tem que ficar a 1 quilômetro, a 500 metros, a 2 quilômetros de distância da porta da empresa. Quer dizer, então ele inviabiliza a discussão com os trabalhadores, além de fixar um percentual mínimo que não pode aderir à greve. Normalmente 80%, e nós tivemos uma decisão absurda, teratológica do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que foi estabelecer que 100% dos trabalhadores não poderiam aderir à greve. Agora vem o Supremo e diz que o ponto tem que ser cortado. Quer dizer, então mantém-se formalmente o direito de greve, mas na prática ele tornou-se inexequível, porque é proibido legalmente e, além do que, se o trabalhador o fizer, ele sofrerá represálias.
E aí eu acho que é muito importante a gente ressaltar um ponto na sua fala, que diante de um momento em que se vive um desemprego em altos números, quem tem coragem de reclamar direitos, o que se pensa no final, já se perde a grande vontade de pensar nos direitos coletivos, mas o trabalhador de uma forma vai ficando tão sofrido com medo do desemprego que ele fica pensando mesmo no arroz com feijão que ele precisa colocar no prato, na mesa para a família. Você disse tudo. Realmente o trabalhador tem medo, com toda razão, porque o bem mais precioso que ele possui é o emprego. E o emprego cada dia em condições piores. E se ele reivindica a melhora desse emprego, que é o que a Constituição diz que ele deve fazer, qual será o seu destino? O desemprego, a demissão. O patrão não precisa de motivo para demiti-lo. A legislação o ampara e a justiça, infelizmente, dá todo o apoio nesse sentido. Então, os trabalhadores enfrentamos hoje uma situação de intensa dificuldade e não sabemos qual será o desfecho disso. Indo em encontro a essa questão do desemprego e as medidas do STF, a gente também tem a questão da terceirização, em que o momento foi percebida como atividade paralela e hoje já está bem andada a questão da terceirização da atividade fim. O nosso movimento sindical de Petrópolis vive em discussão, a gente já falou algumas vezes aqui no programa Trabalhador em Foco, o que isso significa. De acordo com a sua vasta experiência, conhecimento como palestrante, queria que o senhor mais uma vez falasse um pouquinho o quanto isso é prejudicial para o trabalhador. A terceirização está em pauta no Brasil desde o início da década de 90. Que os empresários reivindicavam da Justiça do Trabalho que a regulamentasse por meio de uma súmula ao argumento de que precisavam de segurança jurídica e que a autorizasse na atividade meio para que pudessem se especializar naquilo que era a sua atividade principal, a chamada atividade fim. E o TST fez isso, o Tribunal Superior do Trabalho baixou a súmula 331, permitindo a terceirização da atividade meio e proibindo na atividade fim. Agora os empresários querem mais, querem a terceirização sem limite. Está em discussão no Senado Federal e, pelo que eu soube, vai entrar em pauta agora na próxima semana o projeto de lei 30/2015, que já foi aprovado na Câmara o ano passado, com o número 4.330, que cria a possibilidade de a terceirização não sofrer nenhum limite. É a terceirização escancarada também na atividade fim. Para que nós possamos ter a noção do que isso vai representar para os trabalhadores, eu digo que nós vamos ter uma realidade fantasmagórica. Nós vamos ter empresas sem empregados, empregados sem emprego e sem direito e sindicatos sem categoria. Esta é a realidade. Eu assessoro um sindicato de terceirizados no estado do Ceará, conheço a realidade deles. Já me deparei com centenas de trabalhadores que estão há 15 anos sem gozo de férias, porque as empresas terceirizadas anoitecem e não amanhecem, e não cumprem as suas obrigações trabalhistas. Quer dizer, antes que um empregado que tem necessidade de trabalhar 12 meses para adquirir o direito de férias, antes que ele entre em gozo de férias, a empresa fecha, se ele vai para outra que tem o mesmo destino. E a situação é tão complexa, é tão dramática, que o Ministério Público do Trabalho muitas vezes aconselha o sindicato a homologar a rescisão sem que o trabalhador receba um centavo de verbas rescisórias, só para que ele possa levantar o pouco do FGTS que foi depositado e receber o seguro-desemprego. É isto que se quer implantar no Brasil de forma genérica, sem nenhuma restrição, e que lamentavelmente eu receio que o Supremo Tribunal Federal vá conferir essa autorização. E aí o que nós estamos falando e o que nós estamos conversando hoje, levando para o nosso trabalhador, é um momento em que o trabalhador, que acima de tudo é cidadão, ele vai parar de trabalhar para viver, para então viver para trabalhar. Nós temos aqui duas definições precisas sobre a terceirização. Uma de um juiz do trabalho aposentado lá de Minas Gerais, chamado Márcio Túlio Viana, que escreveu um belíssimo livro, A Terceirização. Ele diz que o trabalhador passa da condição de sujeito de direito para objeto com algum direito. E o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Brasília, 10ª Região, Grijalbo Fernandes, escreveu um livro com o seguinte e instigante título: Terceirização, máquina de moer trabalhadores.
Senhor José Geraldo, foi um grande prazer conversar com o senhor. Foi com certeza uma aula, não só para mim, mas para quem assistiu o nosso programa. A gente já está chegando ao final. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, deixasse o seu contato para quem tiver dúvida, que queira convidá-lo também para outros eventos, que tenha assistido o nosso programa. Primeiro eu quero dizer aos irmãos trabalhadores, às irmãs trabalhadoras, que nós precisamos seguir uma lição que nos foi dada no século XVIII por um filósofo iluminista, Voltaire. Só há esperança do clamor popular. É preciso que voltemos à rua é o leito normal de nossa luta. O meu contato é jg.santana.oliveira@gmail.com. Eu tenho a satisfação de responder todas as questões que me chegam. E o meu telefone é 62 981 185661. E a minha causa é a causa social, é a causa dos trabalhadores. Isso é que me move, é isso que dá sentido à minha vida e espero em outras oportunidades voltar aqui e estar com os trabalhadores em todos os cantos desse Brasil. Obrigada, seu José Geraldo. Foi realmente um grande prazer. Obrigada a você que ficou com a gente e a gente volta na próxima semana. Obrigada, um abraço, até lá. Eu não sabia.